Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje começa a live do isolamento, um minuto atrasado, 15h31, né? Mas não é um atraso tão grande assim, né, pessoal? Vamos agora esperar o povo chegar, ver quem está chegando, para ver o que a gente pode resolver, como é que a gente pode conversar, né? Vamos trazer aqui as nossas observações sobre a leitura de hoje, né? Para a gente, né, ver o que a gente vai fazer. Oi, Djalma, Doraci, acabaram de chegar. Sejam bem-vindos. Hoje a gente fica olhando assim, o que a gente... Né, vocês olharam já a leitura de hoje? A leitura de hoje é uma leitura assim provocativa, sabe? Oi, Denise. Oi, Algart, tudo tranquilo? Né? Hoje a gente tem uma leitura interessante, porque vocês vão olhar a leitura e vão dizer assim, mas o que tem pra gente falar? Oi, Fátima, tudo bem? Como é que você tá? Né? Vocês vão olhar e vão dizer, não tem nada aqui para falar, o que o Bernardo vai falar sobre essa leitura? O que isso tem a ver com anúncio e missão? Não estou entendendo. Tudo bem para ir por aí. Aqui tá tranquilo, sabe? Tá tudo na mais santa desordem, a cidade do Rio de Janeiro. A gente vai sobrevivendo aqui, né? Oi, Aline, tudo bem? Que bom que você está aí. Né, a gente está aqui, aqui até a grande vantagem é que está com o sol um dia lindo, sabe, o Gart? Né, a gente olha aqui, vê o sol, vê os passarinhos cantando, tá uma maravilha aqui. Oi, André. Né? Agora, se você sair e for andar por aí, a coisa não tá boa não, Algart. Né? A gente aqui está com uma confusão grande. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Aline, que você está bem. É bom saber que você está bem. A gente fica sempre preocupado com as coisas, né? Uma das grandes vantagens da gente ter essa live é que eu pelo menos fico sabendo algumas pessoas como é que estão, né? Oi, Maria Alice, seja bem-vinda. De casos de Covid melhorou bem aí. Olha só, vamos dizer assim, está diminuindo o número de casos aqui, né? Em algum momento tem que diminuir. Nenhuma epidemia dura para sempre, né? Algum dia a epidemia acaba, né? Nem que seja ela saindo de epidemia virando endemia, né? O número de casos no Rio está diminuindo, né? Entretanto, o número de mortes não, né? Na verdade, o Rio está numa situação interessante, porque a gente atingiu uma quantidade de casos que fica assim, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe durante as semanas, né? Mas aos poucos está descendo. Né? O número de mortes nosso ainda é muito alto, né? Para você ter uma ideia, a cidade do Rio está com uma faixa de 100 mortes para cada 100 mil habitantes. É uma faixa muito grande, né? Mas aí a gente não tem jeito, né? Como é que é, Fátima? Olha só, pessoal, o filho da Fátima, o Orlando, ele mora na Austrália. Ele está fazendo 49 anos hoje, né? E a Fátima está pedindo orações. Então, eu vou pedir que todos nós hoje, em algum momento, façamos uma oração por ele, né? Fazer uma oração pelo filho da Fátima, né? Para que a gente possa participar como uma comunidade, né?
A comunidade eclesial, ela faz essa questão também, de rezar um pelo outro, né? De se preocupar um pelo outro, né? É um momento que a gente tem que participar das coisas, né? Então acho que seria bom se todo mundo hoje, em algum momento, pudesse rezar pelo Orlando, o filho da Fátima, tá, pessoal? Tá lá na Austrália, tá longe da mãe dele, então assim, vamos rezar por ele, vamos aproveitar e rezar pela Fátima também, né, pessoal? É importante a gente ter o hábito, né, de um rezar pelo outro, né? A gente está sempre junto, né? Existe a distância que pode nos separar, mas nós somos uma comunidade, né? A comunidade não é apenas uma referência geográfica, tá, pessoal? Né? A gente tá... Agora eu tô achando que vem frio aí, sabe, pessoal? Não vem muito frio, não, mas algum frio vem. Porque meu nariz está muito ruim. Tá vendo? Quando meu nariz fica assim é porque tá vindo o tempo frio. Mas fazer o quê, né? É assim mesmo. A gente vai tocando as coisas dentro do possível, né? Daqui a pouco a gente vai começar a nossa leitura, né? Eu faço mais ou menos uns 7, 8 minutos de acolhimento, a gente já está chegando em 7. E aí a gente começa com a leitura, tá? Bom, vamos nós? Ontem eu estava melhor, é verdade, Maria Alice, ontem eu estava melhor, hoje eu tô com o nariz, que tal o negócio? Micaela entrou, oi Micaela, seja bem-vinda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, além da Micaela que entrou a Rita, paz e bem. A Denise está falando que o filho da Fátima é vizinho do filho dela. Olha que coisa interessante, né? Genial. E a Rita que entrou agora está dando boa tarde a todos. Bom, pessoal, vocês olham essa leitura aqui, né? E quando olham essa leitura, vocês conseguem ver alguma coisa que seja importante para o dia a dia de vocês? Porque a gente ouve essa leitura aqui, se bobear, a gente fica olhando assim, pô, mas é tão pouquinho, tem tanto pouca coisa aqui, né? Porque
que isso é um pedaço do Evangelho para ser lido. E se vocês se lembrarem bem, nesse momento da live do isolamento, essa é a segunda vez que a gente lê esse Evangelho, né? E se vocês olharem lá, encontrarem a live, vocês vão ver que o que eu estou chamando a atenção agora não é o que eu chamei daquela vez, né? Se vocês prestarem atenção, né, o que nós temos aqui nesse momento, né? Nós temos um momento que Jesus escolhe os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos principais, aqueles que serão chamados de apóstolos, tá? Apóstolos são aqueles que falam por, ou seja, né, quando Jesus não estiver mais entre nós, eles falarão por Jesus. É por isso que Paulo diz que ele é o último apóstolo, porque ele é o último que fala, né? Depois daqueles que foram escolhidos, né, tem Paulo e ele se nomeia, eu sou o último dos apóstolos, né? Por quê? Porque ele é o último escolhido para falar por, né? E aí, normalmente, quando a gente faz essa leitura, as pessoas ficam falando sobre o mandato apostólico, sobre o papel dos apóstolos, sobre a tradição dos apóstolos e pronto. A tradição apostólica, né? Volto a dizer, tudo isso está certo, não estou discutindo nada disso. Mas a tradição apostólica, essas coisas, será que ela é importante para nós? Vocês entendem isso? Será que ela é algo que interfere na vida da gente diretamente? Isso é uma mensagem para nós? Aí é que tá, pessoal. A gente tem que sair disso e ver o outro lado do que está aqui. Tá? Ver a outra parte disso. E qual é a outra parte? Qual é a outra coisa importante que tem aqui? Vejam bem, Jesus dá uma missão a esses homens. E ele manda que eles façam um anúncio. Observa bem que Jesus é muito cuidadoso nessa missão. Ele fala assim: vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Não é à toa que isso está no Evangelho de Mateus, né? Não é à toa. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. E os judeus são as ovelhas de Israel, né? Eles são o povo de Israel. Então, quando Mateus vira e fala que vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está mandando um recado para os judeus. Ele está mandando um recado do tipo: olha, Jesus procurou primeiro vocês. Jesus vai ao encontro de vocês. Estão entendendo? Existe aqui claramente um aviso para aquele povo, dizendo para aquele povo que eles têm uma primeira ida, um primeiro momento, que eles têm de alguma forma uma preferência, né? Que Jesus vai primeiro ao encontro deles, né? E isso é verdade. Jesus podia ter nascido em qualquer lugar do mundo, resolveu nascer em Jerusalém, né? Em Israel. Ele nasce em Belém, em Israel. Ele podia ter vivido em qualquer lugar do mundo, ele resolve viver em Nazaré, que fica em Israel, né? Lembrando que eu costumo fazer questão de lembrar a todos que de Nazaré não sai nada de bom, como diziam os judeus, né? Que Belém era uma cidade menor, como era dito pelos judeus, né? Então, mesmo a gente tem que entender que
todo esse primeiro momento de Jesus é dirigido aos judeus, a quem Deus dirigiu primeiro a palavra, né? Se vocês prestarem atenção na Sexta-feira Santa do ano que vem, na oração universal, né, a chamada é esse: rezemos por nossos irmãos judeus a quem Deus se dirigiu primeiro. Então, o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso. Vão as ovelhas das perdidas da casa de Israel. É isso que ele está dizendo. Mas ele fala mais que isso. Observa bem. Em vosso caminho anunciai. O reino de Deus está próximo. Então, aqueles que seguem... Opa! Rodrigo, tudo bem? Oi, Paulo, tudo tranquilo? Boa tarde aos dois. Então, pessoal, vamos ser muito claros. Jesus manda os apóstolos para um anúncio claro, um anúncio do reino, né? Mas tem algumas coisas que passam despercebidas, né? O que passa despercebido, né? O que passa despercebido é o que vem logo em seguida. Aliás, o que não vem em seguida é o que vem bem antes, né? O que vem bem antes? Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder, ou seja, deu-lhes uma autoridade. Para quê? Para que foi a autoridade que foi dada a esses 12 discípulos? Para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Observa bem, porque isso é muito interessante, né? A gente sabe que na cabeça do judeu, né? Manda um abraço para os seus pais, Rodrigo. Na cabeça do judeu, a doença está ligada ao pecado. O judeu daquela época entendia que se ele ficou doente é porque ele pecou. Ou seja, ele se afastou do contrato feito com Deus. Ele se afastou da aliança feita com Deus, né? E isso aí é que é o problema. Esse é o grande problema que nós temos, que é o quê? A grande missão dos apóstolos era ir ao encontro daqueles que não eram respeitados. Porque observa bem, se alguém está com uma doença, na cabeça daquelas pessoas, chegou alguém aqui que eu não estou reconhecendo. Magdilisa, eu não sei quem é. Dá uma pista quem é você, mas você é bem-vinda. Olha só, pessoal. Quando você tinha alguém com uma doença, a pessoa não era bem recebida. Se vocês pegam o livro de Jó, os amigos vão visitar Jó, e eles falam assim: Jó, você é um homem muito bom, você é um cara legal, faz tudo direitinho, né? Mas conta para mim, qual foi a desgraça que você fez, qual foi o pecado que você fez, o que você fez de mal para acontecer essa desgraça toda na sua vida? Então, entendendo? Na cabeça do judeu da época, se você tinha uma doença, se você tinha um demônio no seu corpo, se você tinha alguma enfermidade, alguma coisa que não tivesse muito bom, é porque você fez algo de errado. Então, automaticamente, as pessoas já não te viam bem, né? Então, olha que coisa interessante. Jesus manda esses 12 principais, né, com uma autoridade para cuidar daqueles que sofriam. Nota isso? Essa é a grande missão da igreja. A grande ação da igreja no mundo é essa, né? Não está aqui dizendo para ninguém que tem que falar de liturgia, de catecismo, de código de direito canônico, né? Não está falando aqui nem
que você tem que converter as pessoas. Vocês notaram isso? Ele não fala para as pessoas, olha, levem as pessoas a acreditar que eu sou Deus. Não, ele não fala nada disso. Ele fala de uma ação direta no mundo, onde a igreja vai para onde tem sofrimento. Isso, pessoal, é algo que a gente deve entender, né? A gente vai sim ser igreja, a gente vai sim ser a comunidade dos que seguem Jesus, e nós vamos rezar, assim como eu pedi para rezar hoje, pelo filho da Fátima, que faz 49 anos. Vamos rezar sim. Vamos sim ter a nossa espiritualidade, mas a nossa espiritualidade tem que ser uma espiritualidade apostólica. Eu não estou falando de tradição apostólica, estou falando de uma espiritualidade apostólica. Eu não estou sabendo falar uma palavra que seja exatamente o que eu quero, mas seja uma ação como essa, uma ação de ir para onde o sofrimento está, ir ao encontro do irmão que sofre. Eu não sei como ele sofre. Ele pode estar sofrendo porque ele está doente, ele pode estar sofrendo porque ele está no orfanato, ele pode estar sofrendo porque ele mora numa comunidade carente. Eu não sei porque ele pode estar preso. Nossa senhora, vocês não têm ideia de como os irmãos que estão presos sofrem, né? Eu não sei. O que eu sei é que nós devemos seguir a direção desses irmãos. E nós não vamos lá para apontar o dedo para eles. Ah, você fez errado. Não, não. Até porque eu já falei isso. Se vocês olharem entre esses 12 aqui, né, entre esses 12 escolhidos, vocês têm alguns problemas, né? Obviamente, entre os 12 você tem Judas Iscariotes, o traíra, né? Mas mesmo sendo traíra, foi escolhido para os 12, né? Você tem Mateus, o autor desse evangelho, que é o cobrador de impostos. Ser cobrador de imposto naquela época era pior que ser corrupto hoje. Entendeu? Vocês não têm ideia do que era ser um cobrador de imposto. Porque, olha bem, o cobrador de imposto, ele cobrava imposto para romano. Ou seja, ele chegava para os judeus e falava assim, olha, você tem que pagar o imposto dos romanos. Então, o cara já era assim, né? O sujeito assim que estava ligado ao domínio militar romano ali. Só que, para quem não sabe, o cobrador de imposto, ele não tinha salário. Ele não ganhava dinheiro. Como é que ele ganhava o dinheiro dele? Ele cobrava o imposto das pessoas e cobrava um pouco a mais para ele ficar para ele. Ou seja, o sujeito, além de ser um colaborador do Império Romano, ainda pegava dinheiro dos outros para ele. Né? Ou seja, o cara tinha tudo de errado e estava ali. Né? E tem também Simão o Zelota. Mas, Bernardo, o que tem de errado com zelota? Zelota vem de zelo, né? Zelotas são aqueles que são zelosos pelo templo de Jerusalém. Pessoal, essa é a versão bonitinha, tá? Na real, os zelotas eram um grupo paramilitar que queria derrubar o Império Romano, tá? Queria tirar o Império Romano da jogada. Era mais ou menos, né, a resistência francesa, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Era um grupo que estava lá, os partisãos italianos, era um grupo que estavam lá enfrentando o Império Militar. Então ele tinha no grupo dele um cobrador de imposto, um traíra e um cara da resistência judaica contra a ocupação militar. Então você vê o seguinte, são pessoas que de uma forma ou de outra você não tem bem do que falar dele. Para complicar, nesse grupo aqui tem 4 pescadores.
Ué, Bernardo, qual o problema de ser pescador? Lembre-se que o judeu da época achava que o mar era ruim e quem tirava o sustento do mar já começava em má situação. Então você vê que no grupo dos 12 tem pelo menos 7 com um olhar, que a sociedade olhava para eles com olhos, vamos dizer, que não eram bons olhos. Pessoal, isso também não tem nada a ver. A gente tem que parar de achar que as pessoas valem pelo que elas foram. Não me interessa o que elas foram. Aliás, isso eu aprendi com Jesus. Não me interessa quem a pessoa foi, não me interessa se o sujeito é zelota, não me interessa se o sujeito é cobrador de imposto, se o sujeito é pescador. Eu vou abrir espaço para ele. Isso também é uma espiritualidade apostólica, no sentido que, se eu quero falar por Jesus, se eu quero seguir Jesus, eu tenho que parar. Oi, Cadu! Eu tenho que parar de ficar julgando a pessoa pelo que ela é. Ela chegou para mim, ela tem a história dela. Não me interessa a história dela. Não me interessa. Porque Jesus não está preocupado com quem você foi. Jesus não está preocupado com quem você é. Jesus está preocupado com quem você será. Oi, Arianildo. Ele está preocupado com quem você será. Você se tornará após se encontrar com ele. Ele está preocupado em dizer para você o seguinte: você se encontrou comigo, me conheceu, conhece, e a minha palavra quer me seguir. O que você vai fazer a partir daqui? Entendam bem, né? Se vocês fossem escolher 12 pessoas para substituir vocês, provavelmente 7 dessas 12 vocês não escolheriam, e eu também não. Por quê? Porque nós temos essa visão fechada, que nós temos que escolher aquelas pessoas boazinhas dentro do quadrado e tal. Jesus não quer saber disso. Jesus quer saber o que você vai ser daqui para frente. Jesus não está interessado que você saia por aí com um catecismo numa mão, tá entendendo? O Código de Direito Canônico na outra, e fique virando para as pessoas e fala assim: olha, você está errado, porque aqui nesse versículo você está errado, nesse parágrafo. Não, né? Jesus quis precisar de nós para continuar a missão. Exatamente, Fátima. Papa Francisco, na encíclica Evangelho Gaudium, ele faz uma frase muito interessante, que ele diz assim: tem algumas pessoas que procuram no Evangelho pedras para atirar nos outros. Ou seja, tem pessoas que têm um coração tão duro que eles procuram lá no Evangelho uma ou outra passagem, às vezes cortam um pedaço de uma passagem para dizer que o outro está errado e joga uma pedra no outro. Pessoal, não foi essa a missão nossa. Não é esse o nosso anúncio. Esse anúncio foi dirigido a todos. Se vocês observarem, ele diz assim: em vosso caminho anunciai. Ou seja, quem você encontrar enquanto caminho, anuncia. Mas anuncia o certo. Anuncia a mensagem de amor de Jesus. Anuncia a mensagem de inclusão de Jesus. Anuncia a mensagem de dignidade do ser humano de Jesus. Não anuncia aquelas outras coisas. Não foi para isso que nós somos enviados em missão. Nós somos enviados em missão para levar a todos a palavra de amor, de igualdade, de respeito, de perdão, de solidariedade. Nós temos que dizer a todos: vem para junto de nós. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não me interessa. Vem para junto de nós. É isso que nós temos que fazer, é esse o nosso grande trabalho. Esse é o anúncio e a missão nossa. É virar a todos e falar a todos: eu vos amo, eu vos quero perto de mim,
independente de quem vocês sejam, independente da sua história, porque eu vou me sentir muito melhor tendo você ao meu lado. É você dizer claramente ao seu próximo que não é que você queira fazer bem ao seu próximo e por isso você quer ele ao seu lado. É dizer ao seu próximo que você se enriquece com a presença dele ao seu lado. É você dizer que há em Jesus amor suficiente para amar a nós dois e que nós dois nos amemos. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso que eu tinha pensado na minha cabeça quando eu li essa passagem hoje, né? E aí, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, se alguém quer colocar algo, se alguém tem algo a dizer, né? Enquanto eu estou esperando vocês digitarem alguma coisa e tal, aproveito, né, para lembrar vocês que vale a pena vocês darem um pulinho no blog do Gaioso, tá? O Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Ele também tem uma reflexão sobre o evangelho de hoje, né? Só que ele faz escrito, eu faço de live. Cada um faz do seu jeito, né? Então vale a pena vocês darem um pulo lá, né? Eu vivo dizendo às pessoas, né? Vão ver outras pessoas, vão ouvir outras pessoas. A gente só lucra ouvindo os outros, tá? É importante que a gente busque pessoas que possam nos ajudar com reflexões, mas tem que ser reflexão, assim, na minha opinião, voltada para o dia de hoje, né? Voltada para o momento que a gente vive. Não adianta muito a gente ter uma reflexão que serve para esse ano, serve para o outro, serve para o outro, serve para o outro, serve para o outro, né? Tanto que eu faço. A live é absolutamente de improviso, eu não escrevo nada. Se vocês pedirem para eu reproduzir o que eu falei aqui, eu não sei. Vou mandar vocês ouvirem a live, porque eu não sei, né? Esse é até um dos motivos que eu coloco a live no IGTV. Antes eu não colocava, mas agora o YouTube coloca, o Instagram coloca no IGTV, né? E é por isso também que eu ponho no YouTube, porque é uma forma de eu mesmo ouvir depois o que eu falei. Porque se você perguntar o que eu falei, eu não sei. Tá entendendo? Bom, pessoal, alguma opinião, alguma colocação, né? Fátima colocou uma coisa interessante, né? Que Jesus quis precisar de nós para continuar a sua missão. É verdade, né? E se isso é verdade, a gente tem que cumprir a missão como ele cumpria, né? Temos que agir como ele agia, não como a gente quer agir, né? A gente deve fazer as coisas do jeito que a gente acha importante fazer, né? Bom, pessoal, acho que vocês já estão satisfeitos. Eu vou me despedir, dando a minha bênção a vocês. E amanhã, às 15h30, a gente se encontra de novo. Daqui a pouco está na íntegra do IGTV e assim que a internet deixar, sobe para o YouTube. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Dom Oscar Romero, santo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pessoal, até amanhã, 15h30, a gente se vê de novo. Tchau, tchau.